Boa noite, turma. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da nossa apostila aqui no item 7. Comunicação clara e objetiva. Lembrando que vocês já têm essa apostila, tá bom? Clareza, objetividade, entusiasmo e espontaneidade são pré-requisitos básicos para um bom orador. Pessoal, eu sou uma oradora profissional? Não, isso não é a minha profissão. Vocês são? Acredito que nenhum de vocês trabalhe com isso. Eu quero deixar claro aqui que orador, no nosso estudo, é quem está transmitindo uma mensagem. Por exemplo, na apresentação de um trabalho, vocês estão ali como oradores. E quando, um exemplo, pegando esse exemplo, esse gancho de apresentação de trabalho, a clareza, a objetividade, o entusiasmo, a espontaneidade são pré-requisitos realmente básicos para o seu professor falar, nossa, esse aluno, ele realmente se dedicou a fazer um bom trabalho. Quando, assim, nas aulas presenciais, né, hashtag saudades, o aluno pega a folha, assim, para apresentar e fica encostado no quadro, corcunda, num desânimo, lendo para dentro, sabe? É tão desmotivante para o professor ver aquele trabalho, assistir aquele trabalho. Então, quando, principalmente, vocês forem apresentar um trabalho, trazendo aqui para o nosso mundo acadêmico, tenha clareza, seja objetivo, tenha entusiasmo naquilo que vocês estão falando, seja espontâneo na medida do possível, porque isso vai trazer mais brilho para a sua apresentação, vai chamar mais atenção para o seu trabalho. Alguns requisitos, né, que diferenciam um bom orador. Expressões faciais e os gestos. Isso é muito bacana. Se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente conseguiria ver isso com mais facilidade. Mas eu dando aula aqui para a tela do computador, gravando essa aula aqui para vocês, eu estou aqui gesticulando. É muito importante. Volume, ritmo e inflexão da voz. Nós vimos isso na apresentação dos poemas e das crônicas, quanto isso é importante. A clareza e a objetividade do texto, principalmente o texto escrito. Ninguém aguenta aqueles textos muito maçantes. Eu só coloco o mínimo de linhas quando eu realmente quero incentivar o aluno a escrever mais sobre um tema, porque não quer dizer que o aluno que escreve muito é o aluno que escreve melhor. A interação com o público-alvo, isso é muito importante. Eu já dei esse exemplo para vocês. Se eu começar a falar um juridiquês com vocês que não estão no curso jurídico, a gente não vai ter interação, a gente não vai falar a mesma língua. Então, a minha mensagem ela não vai ser dada. E um bom discurso é quando a mensagem ela consegue ser transmitida. Utilização de recursos audiovisuais e como eles complementam o que está sendo dito através da voz. Muita gente tem birra do tal de slide. Eu gosto do tal de slide. Só que a gente não pode usar o slide como fonte principal da apresentação. O slide tem que só te remeter. Eu, como aluna, porque eu terminei meu mestrado agora tem pouco tempo, eu adorava o professor que levava o slide, porque era mais fácil de eu anotar aqueles pontos principais. Mas aquele professor que apaga a luz e fica lendo slide, dá vontade de dormir. Os recursos utilizados para prender a atenção dos telespectadores. Por exemplo, isso não aconteceu com vocês, porque a gente não teve a primeira aula presencial, mas na minha primeira aula presencial, eu vou vestida bem formalmente mesmo, com roupa social, e eu finjo ser uma bruxa. Eu faço isso com todas as turmas de comunicação e expressão. Coloco no quadro tudo como que vai ser minhas aulas, que para sair no banheiro tem que ser após tantos minutos. Por quê? Porque isso prende a atenção. Vocês não me conheciam, as outras turmas, ninguém me conhecia, e pensa, meu Deus, não é possível que eu vou ter aula com essa mulher, eu sou aluno de faculdade, como assim eu tenho que pedir para ir no banheiro? Entende? Mas isso chama atenção para o curso. Aí eu explico, no final tem toda uma dinâmica, né? Que é aquela imagem que eu queria transmitir. Então, a gente opta pela imagem que nós vamos transmitir. Eu tenho outro tipo de imagem que eu gosto de transmitir, por exemplo, no meu trabalho como advogada. Eu gosto de transmitir uma imagem mais formal, que dê mais segurança. Na sala de aula, eu gosto de transmitir uma imagem mais descontraída, uma imagem, ao mesmo tempo, respeitosa, mas que aproxima as pessoas. Então, esses recursos utilizados prendem os telespectadores e chamam, no meu caso, os alunos para a disciplina. Em
improvisação de maneira previamente pensada, fato que pode ser comprovado em telejornais reconhecidos. Gente, nem tudo sai como esperado. Então, muitas das vezes, a gente tem que improvisar. Vestimenta adequada. Pessoal, quando vocês forem apresentar trabalho na faculdade, meninas, cropped, short, isso não é vestimento adequado para apresentação de trabalho na faculdade. Tá, ok, não precisa vestida de social, por exemplo, mas se você tiver um camisete, uma blusa sempre com manga, os meninos também, com um tênis mais discreto, uma calça jeans, até a própria camiseta de uniforme, mas a gente tem que ter vestimento adequado para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Um ambiente escolar, como é o nosso, um ambiente universitário, exige uma vestimenta mais formal. Ao fazer uma apresentação, a ansiedade costuma ser inerente ao falar em público. Mesmo apresentadores experientes podem sentir desconforto, suores frios, ansiedade e apreensão. Pessoal, ansiedade é uma questão, acho que vai estar com a gente o resto da vida. Eu sinto ansiedade em gravar essa aula aqui para vocês. Só que essa ansiedade que eu sinto não me impede, por exemplo, de dar branco, ou me impede de falar, não vou conseguir gravar, mas a gente aprende a lidar com essa ansiedade com o tempo. É uma reação perfeitamente natural face a uma situação aparentemente ameaçadora. E quando sabe que será avaliado, pode sentir-se mais ainda ameaçado. Apresentação de trabalho, né, gente? Você sabe, é péssimo. Realmente é muito ruim ser avaliada, é péssimo. Eu também sou aluna, eu sei que isso é péssimo. Estar perante o que considera ser uma ameaça faz com que liberte toda a adrenalina, dilata suas pupilas, torna os músculos tensos e provoca uma resposta de fugir ou lutar. As minhas primeiras audiências, gente, eu sentia uma tremedeira. Minha mão suava. Hoje em dia isso não acontece mais, mas isso não quer dizer que eu também não sinto ansiedade. Os bons apresentadores tendem a concentrar-se no que pode correr bem. Isso é fundamental. Imprevisto acontece? Sim, mas não vai pensando que vai dar tudo errado, não. Vai pensando que vai dar tudo certo. E se não der certo também, não é o final do mundo. É ligar realmente a setinha do foda-se. Não ser um aluno medíocre. Não é isso que eu tô falando. É fazer o seu melhor. Mas saber também que se alguma coisa der errado no caminho, isso não vai te fazer o pior aluno do mundo. Concentra-se nos aspectos positivos da sua mensagem e de que forma podem usá-la em proveito da sua audiência. Assim que detectam uma resposta positiva dos seus ouvintes, usam essa percepção para reforçar sua autoconfiança e segurança e acreditam que irão ser bem-sucedidos. Falar em público necessita de uma forma clara, objetiva e sem rompantes, que venha traduzir de forma simples e ordenada a mensagem a ser passada. Fala verbal e corporal. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Eu super indico eles. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. A gente aprende muito depois que a gente lê esse livro. Como o próprio nome diz, comunicação verbal é realizada através da voz, enquanto a linguagem corporal é feita por intermédio do corpo, utilizando gestos, posturas, mãos, olhares, roupas. Vejamos as principais funções. Voz. É fundamental na comunicação verbal, podendo ser grave, média ou aguda. O ritmo pode ser lento, normal ou rápido. O olhar. Cria uma ligação entre o comunicador e os seus ouvintes, podendo sensibilizar, agredir, comover, passar confiança, simpatia e etc. Pessoal, tem um monte, mas não são poucos, são muitos alunos que não conseguem apresentar trabalho olhando para a turma, olha para o teto, olha para o ventilador. Gente, isso é péssimo, isso é feio. Eu acho desrespeitoso com a plateia. Não façam isso. Gestos. Amplie o poder da palavra, facilitando o entendimento da mensagem. Durante uma apresentação, evitar fazer gestos abaixo da linha da cintura ou em demasia, ou seja, demais, em excesso, pois tiram a força da sua comunicação. Todo mundo vai começar a reparar no seu tique nervoso e não no que você está falando. Mãos.
Deve ficar abaixados ao longo do corpo ou em forma de concha, até necessitar das mesas para criar gestos. Eu brinco assim, que a gente tem que imaginar que a gente está com uma bola na mão, entendeu? Essa concha é como se você estivesse com uma bola. Porque tem gente que não sabe o que faz com a mão, aí a mão fica boba. Então finge que você está segurando uma bola. Postura corporal. Ao falar em pé, o corpo deve estar ereto e o peso dividido entre as duas pernas. Nem capengando para um lado, nem capengando para o outro. Esse negócio de estar ereto, para mim, é um desafio, porque eu sou corcunda, mas eu tento me policiar. E a posição ereta passa uma sensação de segurança para os seus telespectadores. Roupas. Vestir de maneira adequada ao seu público. Ao seu público. Lembra que eu falei com vocês? Apresentação de trabalho, uma roupa mais formal? Ah, professora, mas eu só uso short curto e cropped. Ok, é a sua escolha. Eu não sei qual imagem você quer passar para as pessoas. Mas dentro do ambiente acadêmico, isso não é roupa de se usar. A fala verbal e corporal deve transmitir ao ouvinte credibilidade, adequando a profissão, o estilo de roupa e a postura a ser empregada. O funcionamento vocal apropriado favorece a efetivação da comunicação na sala de aula, colabora para a autoestima docente e contribui para a habilidade do aprendizado do alunado. Considerando-se que a exposição oral tem sido a estratégia didática mais utilizada em sala de aula, o que eleva a demanda vocal, é imprescindível que a voz seja inteligível, acessível, motivadora e também assertiva e eficaz. Realmente, a voz ela é muito utilizada, às vezes pode acontecer esse semestre, mas acontece menos agora porque eu não falo tanto igual nas aulas presenciais, mas eu já fiquei afônica, sem voz total. E é importante usar uma entonação certa para chamar a atenção dos alunos, né? Pois a habilidade de manter a atenção dos alunos pode ser prejudicada se a voz apresentar monotonia, fraqueza ou tensão sistemática, e se houver desvio da velocidade ou da fluência na fala do docente. Imagina assim, se eu falasse assim com consciência: oi gente, beleza? Vamos abrir a apostila na página 3, vamos começar a ler. Sabe aquela voz entediante? É muito difícil assistir 2 horários de aula com uma voz assim. Por isso que eu tento ser mais dinâmico possível na voz. Dessa forma, a voz e o seu uso profissional é altamente exigente em termos comunicacionais e o seu bom funcionamento é um requisito básico para a profissão em concordata com Servilha e Costa, de acordo com Servilha e Costa. Cuidados com a voz, gente. Muito importante. Eu preciso até voltar a fazer. A voz é um importante instrumento de trabalho dos técnicos e preparadores físicos de futebol. No entanto, ambas as categorias enfrentam demandas intensas de uso vocal e em contextos de situações geradoras de fortes emoções, pressões, ansiedades e estresse. Além disso, vivenciam condições ambientais e organizacionais do trabalho que muitas vezes podem colocar em risco a produção vocal saudável e gerar quadros de queixo, sinais, sintomas, alterações vocais e disfonia. Claro, né, gente? Um técnico ele fica gritando, jogadores e tudo mais. Por mais que eu não grite, mas eu já falo muito no meu trabalho como advogado o dia inteiro, atendendo muitas pessoas, fazendo muitas reuniões e à noite eu ainda dou aula. É difícil. A voz sofre. A voz existe pelo desejo que o ser humano, eu tô começando a ficar rouca, possui de verbalizar pensamentos, emoções e opiniões, sendo parte integrante da nossa identidade. É uma das extensões mais fortes da nossa personalidade. Muitas vezes é possível reconhecer alguém só pela voz. Eu super reconheço. Vocês ainda não, porque a gente tá longe, mas eu escrevendo no quadro, me chama, Lívia, eu já sei quem é. E eu, quando converso com os meus alunos, que eu já tive aula presencial, eu leio a mensagem do WhatsApp escutando a voz do aluno. A voz transmite carinho, simpatia, ansiedade, tensão, emoção, inclusive a nossa idade e experiência de vida. O seu uso incorreto pode levar a uma disfonia, que é um sintoma de dificuldade na emissão normal da voz, podendo gerar alterações nas cordas vocais, hiperemia, edema, nódulo, pólipo. Para que a produção da voz seja adequada,
a necessidade do equilíbrio entre os parâmetros vocais, que são representados pelas qualidades vocais, construídas por ressonância, tipo de voz, intensidade, frequência, articulação, velocidade de fala, pronúncia e aspectos referentes à emissão. Em algumas situações, este equilíbrio não acontece, sendo responsável por aspectos como rouquidão, aspereza, tensão, hipernasalidade quando a pessoa fala pelo nariz, dentre outras, que podem ser encontrados tanto na voz do adulto como na infantil. Para emitir corretamente a voz, é necessária uma colocação correta da respiração, sem tensão ou relaxação das pregas vocais. Essas devem ter uma tonicidade ideal para que a sua movimentação ocorra normalmente. A respiração deverá ter uma coordenação entre inspiração e expiração. Inspira e expira. Coordenação fonorrespiratória, diretividade do sopro expiratório, movimentos livres da musculatura da região torácica e do músculo diafragmático. Uma respiração ideal provoca o alargamento das bases dos pulmões, permitindo maior entrada e menor contração da musculatura torácica, pescoço e parte inferior da face, mandíbula e língua. Gente, é muito importante o tratamento com fonoaudiólogo. Quem fala muito, eu preciso realmente voltar. Eu que uso muito a voz. Não é o caso de vocês, acredito eu. Vícios de linguagem, gente. Próxima aula, eu vou passar esse linkzinho aqui para vocês assistirem. Os mais comuns tá, então, tipo assim, essas coisas, né? Eu falo, né? Eu falo, tá. A questão não é nunca falar essas palavras. Por exemplo, se eu for contar uma historinha. Oi, gente. Tá voltando hoje do escritório, né? Aí você não acredita. De repente, uma vizinha me deu um susto, né? Nossa, eu falei, ô, você tá doida? Parece que a pessoa não tem noção, né? Entendeu? Num curto espaço de tempo, falar, né? Ou então, o tá. Ou, tipo assim, toda hora que você for explicar alguma coisa, fala tipo assim. Isso tira o foco do seu discurso e a pessoa só fica pensando no né, no tá, no tipo assim. Então, assista esse vídeo. Tentem identificar quais os vícios de linguagens que vocês possuem. Então, para mudar isso, vamos supor, meu vício de linguagem é o tipo assim. Tentem ampliar o vocabulário de vocês. Ao invés de falar tipo assim, fala por outro lado, entendeu? Mudar. Ou então fazer uma pausa, porque tem gente que não sabe, acha que o discurso, a apresentação não pode ter pausa nenhuma. E pode sim, gente. Não precisa falar né, sabe? Pode ter aquele minuto de pausa. Então, assistam esse vídeo e na próxima aula a gente continua. Beijo pra vocês.